As Estações, do Rádio Lunar, de Laiane Guedes, me levou à queda livre. Eu sou a Laiane Guedes, eu sou cientista social, sou escritora, tenho 30 anos e eu nasci no interior do Pará, entre Maracanã e Igarapiaçu, nesse interior. Aí eu sou registrada em Maracanã, mas eu nunca morei lá, nem conheço. Aí eu fui pro interior de Igarapiaçu, na Vila do Curi, onde eu passei toda a minha infância e juventude. Passei um tempo também em Tucuruí, depois eu voltei e fiquei um tempo maior da minha juventude, da minha adolescência para a juventude, na Vila do Curi. Aí depois desse tempo eu vim morar em Belém, que foi em 2011. E nesse período foi quando a minha vida realmente eu me senti mais paraense, com contatos aqui em Belém, com pessoas aqui de Belém. E eu vim pra cá pra estudar, pra me entender como ser humano, como pessoa, porque no interior era tudo muito escasso. Minha família não tinha acesso à educação, escola digna, faculdade, essas coisas. E eu queria muito fazer tudo isso, queria acessar tudo isso. A minha estrada com a escrita, a minha história com a escrita, ela começa no meu quarto pequeno, na minha casa, que é inclusive essa casa que eu descrevo no conto, né, aqui no Estação do Rádio Lunar. Ela começa escrevendo cartas para as minhas amigas. As minhas amigas, elas queriam se declarar para os namoradinhos ali. A gente ainda meio na infância, adolescência, aquela fase que começa a beijar na boca, sabe? E aí elas não conseguiam se declarar, escrever, e elas pediam pra mim. Por alguma razão, elas achavam que eu fazia aquilo melhor que elas. Então eu comecei a fazer isso. Minha amiga estava apaixonada pelo fulano, eu ia lá, escrevia um recadinho pra ela, dar pra ele como se fosse ela. E assim foi, eu fiz várias vezes isso. Aí depois eu descobri que eu gostava muito de rimar, curtia rima, e eu ficava varrendo a casa e pensando várias coisas assim, rimando. E aí eu comecei a escrever algumas rimas, assim, só que aquele problema que a gente passa quase sempre, quase toda escritora que se descobre depois que escritora, deixa no caderno, guarda, vai pra gaveta, vira segredo, e não acontece nada com aquilo. Então eu passo por esse caminho. Comecei escrevendo para minhas amigas, depois eu fui pra rima, achei que estava com vontade de fazer música, me prendi, não fiz nada disso. Aí esqueci um pouco esse lugar da pessoa que escreve, da pessoa que gosta de escrever, da pessoa que é convidada a escrever. E fui fazer outras coisas, mas a escrita acabou me resgatando novamente. Quando eu pensei que eu não ia mais fazer isso, porque eu estava fazendo outra coisa, fazendo pesquisa na universidade, não sei o quê, eu estava escrevendo novamente. E aí, no final de tudo, a escrita sempre me resgatou dos piores lugares por onde eu estava. Então a minha relação com a escrita, ela é uma relação de resgate o tempo todo. Porque quando eu me perco, quando eu não estou mais acreditando em mim ou que a vida está me fazendo desacreditar, de alguma forma é a escrita que me resgata. Ou eu escrevo um conto, ou eu escrevo um edital, alguma coisa que envolve a escrita e aquilo me tira de novo, me traz vida novamente e me faz seguir. O meu processo de escrita do conto Estações, do Rádio Lunar, ele nasceu muito repentinamente, porque eu lembro que eu estava nesse momento de desacreditar em mim. Eu estava meio que me abandonando e abandonando esse movimento de escrever, que eu chamo de movimentar-se, né? Movimentar da palavra. E eu fui totalmente abandonando isso em determinado momento, porque eu estava sofrendo diversas violências na minha vida. Eu estava sendo rejeitada pela minha família. Eu tinha brigado com a minha irmã, que é como se esse conto fosse uma carta para ela. Então a gente estava brigada. Eu sentia muito que o fato de eu estar vivendo um relacionamento homoafetivo estava me distanciando da minha família e eu me sentia errada no mundo nesse momento. Eu achava que todas as coisas que estavam acontecendo de forma negativa na minha vida era porque eu tinha tomado esse caminho, como se eu tivesse feito escolhas que eu não considero uma escolha, mas que isso era tudo culpa minha. Então eu estava num lugar de culpa, eu estava num lugar de esquecimento de mim e esquecimento das coisas que eu sabia fazer, como a escrita, das coisas que eu gostava. E aí, de repente, surgiu esse edital, esse caminho
da escrita que foi aberto pela Monique, pela Monomito. E quando esse edital surgiu, eu não ia fazer nada, eu não ia escrever. E foi a Monique que falou, não, amiga, escreve, não sei o quê, me deu aquele incentivo que a Monique sempre dá. E aí nesse momento, né, nesse incentivo de uma outra mulher que também escreve, foi que eu falei, pode ser que, né? E aí com isso eu fui lá e comecei a escrever. Só que esse processo ele nasce assim, pensando em contar algo íntimo meu, mas não tão íntimo quanto acabou saindo. Não era essa a intenção no início. Eu não tinha a intenção de acabar dando um salto temporal e levando a coisa para esse lugar sentimental no final de homofobia, de trazer a questão da homofobia. Eu não pensava nisso quando eu comecei a escrever o conto. Eu pensava mais em resgatar uma memória familiar de um lugar que muita gente não conhece no Pará, que as pessoas imaginam muito que o Pará é Belém, e o Pará é muito além de Belém, e o interior do estado é sobre pessoas que não têm acesso à educação, é sobre pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, é sobre pessoas que sabem fazer as coisas, que têm talento, mas não têm oportunidade. Então é desse lugar que eu queria falar. Era esse lugar que eu queria resgatar nesse conto, sabe? E começou falando desse lugar, começou partindo desse lugar, mas na escrita, durante o processo, durante a revisão, durante as idas e vindas que escrever tem, né? Acabou indo para também esse outro lugar, como se eu tivesse ido lá e voltado para aquele momento também que eu estava no ano que eu escrevi esse conto, que era estar sentindo esse lugar que eu era errada no mundo, de ter casado e ninguém ter ido no meu casamento, da minha família, de um lugar que eu me sentia mais acolhida por outras pessoas do que pelas pessoas que eu realmente queria ser acolhida, que era o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã. Então, esse foi o processo desse conto. Essa canção, ela veio de uma experiência que eu tive em Mosqueiro, uma história de amor com uma mana que tinha um cabelo dourado. E eu escrevia muito sobre isso, assim, na época. Eu escrevi um conto, né, pra ela. E é uma autoficção, né, que é um remonte dessas memórias, das coisas que a gente viveu. Esse conto, né, da Laiane, é um conto que trabalha a identidade de mulheres sáficas. Então, Queda Livre me remeteu a essa memória, né, justamente por me perceber também, né, enquanto uma mulher sáfica, né, enquanto uma pessoa pansexual, demissexual, e também por ter uma irmãzinha mais nova e um irmãozinho mais novo, né. Então, de perceber o fluxo desses afetos e perceber também que existe um equilíbrio, que ele é dinâmico, né? Na verdade, a gente precisa estar o tempo todo ali regendo para que a gente possa se sentir, de fato, seguras nos afetos que a gente nutre. Então, quando a gente está bem com as pessoas que nos conhecem, que nos acolhe, que cresceu conosco, que, enfim, que a gente tem um vínculo, a gente consegue desaguar em novos vínculos, a gente consegue alimentar melhor outros afetos, sabe? Entender também que existe uma força extra quando mulheres estão se amando, né? Porque existe uma seguridade que é passada entre essas mulheres que ela precisa existir. Então, uma mulher, ela precisa ter vínculos fortes e aprofundados com outras mulheres e outras corpas dissidentes para que ela consiga se expressar completamente, né? E ter também vínculos com o maior número de pessoas e diversidades possíveis de identidade para que a gente também não se feche, né? A ideia não é se fechar, a ideia é justamente que a gente possa viver essa jornada de autodescoberta para entender de que forma você se sente segura num espaço, numa relação e tecer isso, né? Momento a momento, artesanalmente, como a Geni Nunes traz pra gente, né? O que eu sinto com a nossa aproximação, dentro dessa aura da palavra, uma cantada, outra escrita, é muito uma conexão artística ancestral, porque eu acho que nada é por acaso. Hoje em dia eu tenho muito essa crença comigo, sabe? E eu sempre, né, nessa brincadeira da palavra, eu não, como eu te falei antes, eu não imaginava que isso pudesse dar em alguma coisa. E quando eu vejo que dá uma música, que outra pessoa se inspira e pode fazer uma outra coisa em cima disso,
Isso me fortalece muito como mulher e como escritora. E vindo de uma outra mulher que a gente trocou pouco, mas mesmo assim consegue fazer uma leitura com profundidade, consegue dar uma outra vida para algo que, né, num primeiro momento você não sabe exatamente do que se trata, você faz a sua interpretação. Então isso é ancestralidade, é uma conexão que vem antes do conversar, que vem antes do explicar, antes da gente pensar e cientificar a coisa, sabe? Vem antes de tudo isso. Então, quando eu ouvi a música também, eu não tive um susto assim de ai meu Deus, ela foi para esse lugar. Não, eu senti assim uma conexão como se eu estivesse me atravessando de novo, de uma outra forma. E num outro momento. Olha que doido isso, porque é um outro momento na minha vida. Eu me enxergo diferente da época que eu escrevi o conto. E a música chegou para mim nesse outro momento. E ela fez muito sentido nesse outro momento. Então, para mim, é um recado que vem através de você, da sua inspiração. E recados, eles não vêm à toa. Para mim, os recados vêm da ancestralidade. Bem, a minha opinião quanto a esse movimento é uma opinião muito positiva, assim, no sentido de que ele nasce para revolucionar o que já vem sendo revolucionado, né? Ele, na verdade, ele não nasce, ele continua. Ele dá continuidade a coisas que outras mulheres já vinham criando há muito tempo e que a gente precisa unir forças, unir a nossa energia, unir a nossa coragem, unir tudo que sobrou para nós, né? Porque eu uso essa palavra sobrar, porque na verdade a gente tinha que ter tudo. A gente tinha que estar no poder de tudo, a gente tinha que estar com todos os espaços abertos pra gente, todos os lugares prontos para nos receber e receber a nossa voz e receber a nossa arte. Mas infelizmente não é assim que acontece o tempo todo. Então, para uma mulher acessar determinados espaços como artista, é uma luta muito grande. E quando ela acessa, ela traz muitas outras com ela, mesmo que essas outras não estejam presentes. Então, quando eu vejo tu criando um álbum, trazendo esse livro como referência, só aqui já tem 50 mulheres que tu tá trazendo junto contigo. E tu faz isso de forma assim, é o meu álbum, mas não é só o meu. É uma arte que eu quero contemplar com todas elas e dar continuidade e voz a esse movimento. Então, lá atrás, quando eu também fazia parte de um movimento chamado Mulheres do Fim do Mundo, que a gente trabalhava com música, poesia na rua, a gente vinha construindo também esse caminho. E a gente nunca andava sozinha, a gente tinha a noção de que outras já haviam vindo, abrindo caminho pra gente, e que depois que a gente passasse, que esse momento nosso não estivesse mais, viriam outras. Então, quando eu vejo essa roda sempre em movimento, isso me alegra muito. Isso me faz ver que o Norte não está morto, que o Norte tem artista, que o Norte tem artistas femininas, e que tem mulheres potentes botando a cara para movimentar essa roda, porque a gente sabe que financeiramente não é fácil a gente fazer uma produção, a gente movimentar uma produção. A gente sabe o quanto de desafio que tem depois que está pronto para a gente divulgar, a gente sabe o quão difícil é uma artista nova entrar no hall ali das coisas que estão acontecendo. Então, para tudo isso precisa força. Porque não é de mão beijada. E se você se isola, você não cria um movimento, você cria a sua história. E não tá errado, não estou dizendo que isso não tá certo. Mas quando eu vejo vozes unidas, juntas, a minha opinião sobre isso só pode ser a melhor possível. O que vai dar disso? Coisa boa, coisa nova, né? E a gente precisa de vozes novas também para dizer. Porque senão quem que vai falar da homossexualidade? O que vai falar de bissexual? O que vai falar de transexual se a gente não faz esse movimento, não é verdade? Então eu acho que esse movimento ele é muito importante, ele é necessário, ele é mais que importante, ele é necessário, né? Uma cara diferente, uma voz, vozes surgindo de cada canto da cidade para dizer uma coisa diferente do ponto de vista de que cada um tem e que uma só não consegue enxergar, mas que várias conseguem reunir. As estações do rádio lunar, Laiane Guedes. A gente começa a desejar o que não tem a partir do momento em que o que temos não dá mais conta de manter o que somos ou o que nos tornamos. Eu me perguntava se era a infelicidade que habitava a nossa casinha no final da rua que queria me fazer sair de lá. O papai se esforçou tanto para me dar aquele quartinho, lembras?
Apesar de tu já estares distanciada de nós, sabes que ele era um homem ruim para a mãe, mas tentava de alguma forma ser um bom pai para nós. Mesmo menina moça, eu já sofria de insônia naquele quarto. Toda noite me dava um certo embrulho no estômago, a ameaça de passar a vida inteira naquele lugar. Eu me imaginava casada, com filhos e um marido. Isso me tirava o sono. Uma voz gritava dentro de mim, dizendo que meu caminhar não trilhava nessa direção. Morta-viva foi meu primeiro apelido. Acordava muito tarde. Meninas não podem acordar tarde, ainda mais no interior. Todos me chamavam de morta-viva pela manhã. Inclusive tu. Talvez eu estivesse um pouco morta mesmo, porque naquele quarto melancólico, a mulher de agora dormia profundamente, sem pretensão de acordar. Durante a noite, criava meu centro de ilusões. Entrava em qualquer porta medíocre e me perdia por horas. Ainda tenho esse defeito. Sou facilmente influenciada a ir para qualquer lugar, mesmo que só na imaginação. Já chamaram isso de qualidade, porque não imagino os abismos aos quais certas portas me levaram até pouco tempo atrás. Nem sempre fui levada a buracos profundamente negativos. Algumas portas eu abria de noite e não fechava pela manhã, quando ainda estava meio morta-viva. Foram essas que me trouxeram para o agora, para esse imenso que sou e que tu menosprezas. Em uma de nossas brigas, tu me disseste que era melhor eu dormir para nunca mais acordar. Sei que foi pela raiva. No fundo, tu não quiseste dizer bem isso, mas no mais profundo de mim, essa frase ecoa quase como uma ordem pronta para ser atendida. Entre os muitos defeitos do papai, o que mais me irritava era a falta de vontade dele pela vida. Sempre foi muito acomodado, do jeito dele, claro. À sua maneira, decretou para nós aquela casinha no final da rua e não pediu nossa opinião. Se tivesse pedido, nós provavelmente aceitaríamos com o silêncio, com o medo. Toda aquela arrogância, sempre dizendo sou eu que decido as coisas aqui, me atravessava. Eu tinha medo dele. Acho que esse medo durou até os 15 anos. Depois tu já sabes. Comecei a confrontá-lo. Foi o primeiro homem que combati. Depois que descobri que a mamãe apanhava por nós, que a mãe dela apanhava por ela e que todas as mulheres da família, antes de nós, já haviam apanhado também, comecei a ter ainda mais embrulhos no estômago durante a noite. Seria esse meu destino? Seria o teu? Numa dessas noites de insônia, entre ouvir o choro da mamãe no quarto ao lado e ouvir meu velho rádio, decidi, como sempre, me deitar e dedicar toda a minha atenção àquelas vozes bonitas de locutores noturnos, que naquela noite transmitiam não só canções de amor dedicadas entre casais apaixonados, mas também anunciavam uma vaga de manicure no único salão do vilarejo. Mãos, pés, eu, dinheiro, viagem, não ter um marido, o resto eu daria um jeito. Abri essa porta no pensamento. Dormi. Surpreendentemente, eu, morta-viva, saí de casa naquele dia antes de todo mundo acordar. Às 9, já lixava as unhas da primeira cliente. Entre as dores na alma e as dores na coluna, ouvia reclamações pela minha falta de experiência com mãos e pés. Há ocasiões em que, para alcançar um objetivo, é necessário tapar os ouvidos e silenciar o pensamento. Silenciei, porque se respondesse seria o fim de um plano que mal começara. Pensei em ti. Se tudo ocorresse como planejado, logo eu estaria contigo na cidade. Havia em mim expectativas de uma vida ao teu lado. Mulheres independentes dividindo o espaço. Uma vida entre irmãs que nem a gente vê nos filmes ou na TV. Eu não poderia imaginar que tu sonhavas em te casar, muito menos que te casarias com um homem e que ele não nos permitiria sermos quem éramos, irmãs. Tu saíste tão cedo de casa que não te conheci, nunca deu tempo. Todas as visitas eram corriqueiras. Tu tinhas tanto pavor daquele lugar quanto eu. E isso é a única coisa que temos em comum.
Eu não tinha experiência com viagens, muito menos com o sexo masculino. Sentia medo. Por isso, mãos, pés, eu, dinheiro, viagem, não ter um marido, o resto eu dou um jeito, já era a frase mais recorrente em minha mente, igual a playlist do meu programa de rádio favorito. Passei o dia inteiro pensando nisso. Quando fui me deitar naquele dia, me dei conta de que havia perdido a inocência. Já não romantizava o papai e a mamãe, tampouco a ausência do nosso bem-estar. Dentro de mim, o mato já se rompia, via as luzes da cidade. Não que nela a vida fosse ser fácil, eu não tinha essa ilusão, mas qualquer coisa era melhor do que olhar para o mesmo amanhecer, o mesmo entardecer e adormecer aos prantos pelo desprezo de um homem, como eu assistia a mamãe fazer todos os dias. Assim, aos poucos, eu me jogava para longe. 17 anos. Tudo que eu conhecia era triste, até tu eras triste. Aquela despedida foi difícil, como toda despedida há de ser. Talvez a mais dolorosa de todas, porque ela só existia para mim. Aquela noite foi diferente. Comecei pelo rádio velho, companheiro de insônia. Foi um adeus profundo ao som de Já Sei Namorar dos Tribalistas. Rasguei os papéis colados na parede, mal rebocada do quartinho. Dediquei cada livro da estante para alguém e aos poucos fui me deixando para trás, abrindo espaço para uma eu diferente, corajosa, disposta, viva e não morta. Mas que precisou matar-se para se reconstruir. E não, eu não sabia namorar, eu sequer sabia o que era amor. Chorei tanto naquela noite, porque dói despedir-se de si. Bruscas mudanças ferem. No quarto ao lado, o pai e a mãe dormiam, enquanto naquela insônia eu abria a porta mais importante, a que dava para o lado de fora. 27 anos. Amanhã irei ao dentista, já posso sorrir. Ainda tenho problema de insônia, ainda tenho problemas com o papai e ainda ouço música no rádio. Mas apesar de tudo, agora meu corpo se movimenta. Sempre quis e nunca pude. Sei que tu desejas ter coisas que não tens. Algumas possíveis, outras não. A Virginia Woolf diz que é melhor quando não desejamos o que não temos ou o que não se poderá ter. Esse sempre será meu maior desafio. Eu queria ter tido outro pai, um que me desse o mínimo de afeto, outra casa com o mínimo de conforto. E queria não ter precisado fugir para ter o mínimo de contentamento. Queria ter tido a oportunidade de crescer contigo, de ter sido tua irmã mais nova, ter usado tuas roupas, ter falado de romances, ter ajudado com o vestibular, ter te visto voltar da primeira entrevista de emprego, ter brigado pelo controle da TV. Mas a gente não tem o controle de nada, nem das mãos, nem dos pés, nem de nós. Tudo vai se ajeitando, mas deixando profundas cicatrizes. Semana passada eu me casei. Tu não estavas, ninguém estava, porque casei com uma mulher. Realizei o sonho de não ter um marido, mas nunca pude estar contigo. No rádio agora toca Cássia Eller, e eu ainda sou tua garotinha.